Quem se lembra o que é uma sinagoga? Quem pode dizer? Lembra que Jesus ia na sinagoga, né? Os discípulos iam na sinagoga. Quem se lembra o que é uma sinagoga? Isso é um lugar que os judeus, espalhados pelo mundo, construíam para eles se juntarem aos sábados para estudarem a palavra de Deus. Lá vai uma balinha para a senhora. A gente falou que os 2 reinos foram levados cativos. O reino do norte, quer dizer, o reino de Israel, foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltaram, né? E o reino do sul foi levado para a Babilônia. E o pessoal do reino do sul, quando eles se arrependeram lá na Babilônia, Deus trouxe eles de volta? Trouxe ou não trouxe? Eles ficaram eternamente lá na Babilônia ou eles voltaram? Isso, dona Neide, eles voltaram, né? Desculpa aí. Então, eles voltaram, né? Eles voltaram depois de 70 anos de cativeiro, eles voltaram, né? Muitos daqueles que foram levados cativos voltaram. Deixa eu ver. Depois que os judeus voltaram para Jerusalém, eles receberam o pessoal do reino do sul, né, na Babilônia. Quando eles voltaram, eles receberam outro nome. Eles não eram chamados de israelitas, eles receberam outro nome. Que nome é esse? Que a gente fala até hoje. Que a gente escuta todo dia agora na televisão. Não vai? Não vai? Os judeus, eles receberam o nome de judeus. Infelizmente, a balinha vai voltar para mim, né? E depois disso, quem dominou foram os gregos, né? Os gregos dominaram o mundo. Depois dos gregos vieram os romanos. Quando Jesus nasceu, os romanos dominavam o mundo, né? Facilmente a gente pode verificar. Hoje nós vamos entrar no Novo Testamento. Até que enfim, né? Depois de tanto tempo. Então, nós vamos ver que Deus predisse o nascimento de João Batista, e também de Jesus, né? Então, nós vivemos num mundo conturbado, em que o homem é exaltado, né? Bem como as suas luxúrias carnais. Então, os homens, né,
está difícil viver nos dias de hoje, né? Então, as luxúrias carnais são mais importantes do que as coisas de Deus. Muitas pessoas, até evangélicas, não gostam de pensar sobre santidade, porque isso só as convence do seu próprio pecado. Então, quando a gente quer levar uma vida de santidade com Deus, então isso nos convence do nosso pecado, né? Da nossa miséria, de quanto nós precisamos de Deus. Por isso, muitos até evangélicos não têm interesse nas coisas de Deus, né? E pelo fato de o homem querer exaltar a si mesmo, recusam reconhecer seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos o privilégio, né? Aqui, pelo menos, a gente tem aqui na igreja o privilégio de estudar a verdade sobre Deus. O nascimento virginal de Cristo Jesus, é uma das verdades centrais da nossa fé. Como a gente disse desde o início do estudo, o centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. A mensagem mais importante, a mensagem de toda a Bíblia é sobre Jesus, né? Todas aquelas histórias que a gente estudou, todas elas apontavam para um Salvador que havia de nascer, né? Então, Jesus é a verdade central da vida e o seu nascimento virginal também, né? Deus proclama a sua santidade de Gênesis até Apocalipse. Toda a Bíblia proclama a santidade de Deus e nos convoca a sermos santos, como Ele também é santo. Nenhum descendente de Adão, poderia ser nosso Salvador. Por que será? Nenhum. Podia morrer na cruz, podia dar sua vida para salvar as pessoas, mas eles não serviam. Não podia ser. Eles não poderiam, né? Nenhum ser humano. Somente o Filho Santo, do Deus Santo, poderia ser aquele cordeiro sem defeito que morreria em nosso lugar. Então, nós tivemos o privilégio de construir um alicerce de verdades lá no Velho Testamento. Lembra que no começo eu disse assim, olha, nós vamos construir um alicerce, para em cima desse alicerce levantar essa construção da nossa fé em Jesus, né? Que é a pessoa de Jesus. Agora, será um grande privilégio para nós, né? Apreciarmos esse maravilhoso Salvador, libertador das nossas almas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho. Então, agora nós vamos entrar na pessoa de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Pode ver aí que é o último livro do Velho Testamento, né? É o livro de Malaquias. Então nós vamos ver algumas coisas nele também, né? Nesse livro de Malaquias. Marca aí, põe o dedo aí para a gente, depois nós vamos ler alguma coisinha aí, né? Malaquias relembrou os judeus da chegada do Messias prometido, porque eu acho que os judeus se esqueciam muitas vezes, né? Igual nós, né? Esquecemos que Jesus está voltando, que nós temos que estar preparados, porque o Senhor Jesus, qualquer momento, a qualquer instante, Ele pode vir para nos buscar, né? No arrebatamento. Ele também disse, quer dizer, Malaquias também disse, que antes do Salvador, Deus enviaria outro profeta. A tarefa desse outro profeta seria ensinar o povo a fim de prepará-lo para a vinda do Salvador. Depois de Malaquias, porém, né, Deus não falou mais nada. Sabe durante quanto tempo? Durante 400 anos. Vocês podem imaginar o que é 400 anos? Quase meio milênio, né? 400 anos. Deus não falou nada, não teve profeta, não teve nada, né? E então esse tempo é chamado de período do silêncio profético. Então eram os 400 anos de silêncio que Deus não falou nada com a humanidade, né? Mas quietamente, despercebido pela maioria dos homens, Deus estava preparando tudo cuidadosamente
para o cumprimento da sua promessa de enviar o Salvador para o mundo inteiro. Ai, agora chegou o tempo, né? Ai, que delícia! Chegou o tempo de Jesus nascer, né? Chegou a hora de Deus cumprir o que tinha prometido lá no Éden. Vocês lembram? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que enviaria esse Salvador. Agora vamos começar o nosso estudo, então, no Novo Testamento, com a história de um casal de judeus idosos que criam em Deus e guardavam o cumprimento da grande promessa. Apesar de muitos terem esquecido da promessa do envio do Salvador, apesar de 400 anos Deus não ter mandado nenhuma profecia, esse casal estava esperando pela chegada do Salvador. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Em Lucas 1, nós vamos ler os versículos 5 e 6. Lucas, capítulo 1. Vamos lá? Vamos ler juntos, para a gente ficar mais animados? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, quem era esse casal? Eram Zacarias e Isabel. Aqui nesse versículo a gente viu que ambos eram justos e eram irrepreensíveis. Vocês sabem o que é uma pessoa irrepreensível? Quem sabe me dizer o que é uma pessoa? Ah, fulano é irrepreensível. Irrepreensível. Esse casal era irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Né? Será que é alguém que não peca? Será que é alguém que não comete erro? Não. É alguém que erra pouco, né? Mas quando erra, se arrepende. Essa pessoa é irrepreensível. Não precisa de estar repreendendo, né? Não precisa de ficar repreendendo, porque essa pessoa é irrepreensível. Então, eles eram o quê? Justos e irrepreensíveis. Agora, vamos ler o versículo 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, outra característica desse casal, né? Outras duas características. Eles eram velhos e também eles não tinham filhos. Agora os versículos de 8 a 10. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, aconteceu no dia do turno, né? Porque para o serviço no santuário, no templo, precisava de quê? Tinha uma escala, né? Como os diáconos aqui têm escala, eu imagino, né? Que eles tinham também. Aí caiu o seu turno de Zacarias e servir dentro da tenda, naquele altar chamado altar de incenso. Então, a tarefa dele era queimar incenso ali dentro do templo, né? Do templo de Jerusalém. Então, ele era um dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Agora, o templo de Salomão já tinha sido destruído. Aquele templo que Salomão construiu foi destruído. Zacarias entrou no templo construído por Herodes, né? Já era outro templo, né? Então, vamos ver o que aconteceu com Zacarias, enquanto ele estava fazendo lá o seu serviço, lá, né? No altar de incenso. Vamos ler os versículos de 11 a 14 de Lucas 1, de 11 a 14. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás
o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então, aqui, olha o que aconteceu quando ele estava lá no templo. O que foi que aconteceu? Quando ele estava lá queimando incenso, lembra o que aconteceu? Um anjo apareceu a Zacarias, e comunicou a ele que ele ia ter um filho, que Deus tinha respondido à sua oração. Então, eles já eram velhos, com certeza, desde jovens, eles estavam orando, para que tivessem um filho. Porque um casal que não tinha filho naquela época era vergonhoso, não ter filhos. E não era muito fácil a vida de uma família que não tinha filhos, como no caso deles, Então, o anjo disse para ele não ter medo, disse para ele que a oração dele tinha sido ouvida, e disse para ele também que o nome desse menino seria João, Agora vamos ler os versículos de 15 a 25. É longo, mas nós vamos ler. Os irmãos acompanhem comigo, acompanhe aí comigo, essa leitura é longa. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se com acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, aqui nessa leitura grande aqui, nós podemos observar que o Senhor sabia tudo sobre o filho de Zacarias, mesmo antes dela ficar grávida, Então, Deus sabe todas as coisas, antes mesmo que aconteçam. Deus sabe tudo sobre nós também, mesmo antes que nossos pais soubéssemos que nós iríamos nascer. Deus já sabia tudo sobre nós. Deus havia predito o nascimento de João Batista através do profeta Malaquias. Deus não apenas predisse muitas coisas através de seus profetas, mas também cumpriu tudo o que prometeu. Então, vamos ler Malaquias 3:1? Quem abriu aí? Quem achou aí Malaquias para ler para a gente? Malaquias 3:1. Eis que me envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vimos a profecia. Deus predisse o nascimento de João Batista. 400 anos
antes que ele nascesse, né? Então, Malaquias escreveu essas coisas, né? Mandado por Deus, ele escreveu essas coisas, que sobre João, esse mensageiro de Deus. O filho de Zacarias iria à frente do Salvador para preparar o caminho para ele, né? Vamos ver um exemplo, né? Para entender melhor quem seria João Batista, nós vamos supor que um presidente de um país vai visitar outro. Será que ele sai lá do seu gabinete, lá do seu trono, e sai e vai encontrar outro governante? Não, né? Tem os embaixadores, tem alguém que vai à frente e prepara o caminho, né? Agenda as reuniões, né? As conversas. Se o presidente do Brasil vai lá para os Estados Unidos, então a sua conversa com o presidente de lá, então é tudo agendada. Alguém fez isso, né? Então, porque os agentes são mandados para preparar o caminho, né? Para organizar aquela viagem, né? Se não fizer isso, talvez as autoridades não vão estar disponíveis, né? Aí as oportunidades de negociações, né, acabam. E então vai tudo por água abaixo, né? Então não se consegue negociar, então aquela viagem perderá o objetivo. João era para ser o porta-voz do Salvador, que nasceria 6 meses depois de João. O anjo chamou o Salvador vindouro de o Senhor. Ele era o próprio Deus. O Salvador dos homens seria o próprio Deus, porque um ser humano não poderia, nem João poderia ser o nosso Salvador. Então vamos reler em Lucas capítulo 1, os versículos 24 e 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Isabel, ela bem sabia que foi o Senhor que capacitou-a para ser mãe. Vocês viram aí na fala dela, né? Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha vergonha, né? Então, Isabel reconhecia que foi Deus que capacitou para que ela fosse mãe, né? Ela estava muito grata, ela estava muito feliz. Naquele tempo, o povo judeu menosprezava casais que não tinham filhos, né? Agora, Zacarias e Isabel teriam um filho na sua velhice. Já pensaram? Velho, orando, esperando, pedindo um filho. E agora, velhinhos, Deus dá um filho, né? Mas Deus prometeu um filho também a Maria, a prima de Isabel, né? Agora havia chegado a hora, o tempo de Deus cumprir as suas promessas referente ao Salvador. Vamos escutar o que Deus disse? Está nos versículos, Lucas 1, versículos 26 até o 31. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Era até o 31, né? Até ali mais. Então, 6 meses depois de Isabel engravidar, esse anjo Gabriel
veio, né, foi falar com uma virgem chamada Maria, a que Deus tinha escolhido para ser a mãe do Salvador. Que privilégio, hein? Ser a mãe do Salvador. Se já é bom ser mãe dos nossos filhos, né? Imagina ser mãe do Salvador. Por que especialmente Maria, né? Por que será? Em Gênesis 3,15 está lá, né? Que uma mulher vai ganhar um filho sem ter relações sexuais com um homem. Lembra? Nós falamos muito disso lá no começo dos nossos estudos. Deus escolheu Maria, que era apenas uma moça comum, uma moça simples, comum, né? Que apesar de pecadora, apesar de comum, apesar de pecadora, confiava no Senhor para ser salva. Então, essa fé no Salvador faz toda a diferença, né, na vida. Então, vamos ver o versículo 28 de novo. Ó, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Agora o versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, ela era favorecida, o Senhor era com ela, e achaste graça diante de Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Também porque Deus faz o que quer, né? Ele é soberano, né? Deus é soberano. Ele não consulta ninguém, nem dá satisfações do que faz. Então, vamos dar uma olhadinha no Salmo 115, versículo 3. Vamos lá? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, Deus se agradou de fazer Maria a mãe do Salvador. Agora nós vamos para Isaías, capítulo 45. Isaías 45, 21 e 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, agora vamos voltar lá para Lucas. Nós vamos, Lucas 1, 32. Demora mais, né? Quando projeta rapidinho a gente lê, né? Lucas 1, 32. Ó. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem que é esse que vai ser grande? João ou Jesus? Jesus, muito bem. Ó, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, nós lemos aqui que este Salvador vai ser um descendente do rei Davi, né? Isaías 9:7. Quem está com a mão aí, com o dedo no livro de Isaías? Isaías 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fará isso. Então aqui nessa leitura, né? Então nós vimos que o que Deus prometeu, né? Sobre esse descendente de Davi, né? Maria é descendente de Davi ou não? Sim, né? Aqui nós vemos o profeta Isaías 600 anos antes. Essa leitura que a Mara fez aconteceu 600 anos antes do Salvador chegar, né? Mas está falando disso.
Como que Isaías sabia? Isaías não sabia, né? Sim, Maria, descendente de Davi. Então chegou o anjo e falou com ela, dizendo que ela ia ter um filho. Agora nós vamos para o versículo 32 de Lucas. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o filho de Maria seria o Salvador prometido. O seu nome seria como? Jesus, né? A palavra Jesus significa Salvador ou Libertador. Vamos recitar juntos João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e quis que os pecadores fossem salvos do castigo que merecem. Agora vamos para frente. O filho de Maria seria tanto Deus como homem. Vamos ver isso? Lucas 1, de 32 a 38. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então aqui o anjo Gabriel, disse para Maria coisas maravilhosas sobre o filho que ela haveria de ter, sobre esse Salvador prometido ao mundo, Então, falou coisas do futuro do seu filho, O filho de Maria não seria apenas o seu filho, mas também seria filho do Altíssimo, isto é, ele seria filho de Deus também, Isaías 9, 6 e 7, como nós já dissemos, 600 anos antes, Deus tinha anunciado essas coisas ao profeta Isaías. Como filho de Deus, Jesus tinha muitos nomes. Jesus era o seu nome humano, Vamos ler Isaías 9, 6 e 7? Eu vou alugar a Mara aqui, porque ela tem uma leitura muito boa. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, aqui nós vimos, de novo, 600 anos antes, que o que Deus tinha anunciado ao profeta Isaías. Como o Filho de Deus, Jesus tinha muitos nomes, Jesus era o seu nome humano, Então, nós já aprendemos que, apesar de haver um só Deus, Deus é 3 pessoas, não é? Quem lembra disso? Eles são iguais em todos os aspectos,
E quem são? Quem são essas três pessoas que formam um único Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas que formam um único Deus. Deus é Espírito e não possui corpo humano. Ah, mas o Salvador, esse que Deus enviou ao mundo, tinha que ter um corpo humano, assim como nós. Qual a diferença? Só que sem pecado. Jesus tinha um corpo como o nosso, porém, sem pecado. Para que o plano de Deus sobre o Salvador pudesse ser cumprido, o Deus Filho teve que nascer como um ser humano. Um nenenzinho se fez como ser humano, nasceu como um de nós, né? Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. O Salvador, que era filho de Deus, teve que descer lá de cima do céu, nascer aqui na terra, como filho de Maria. Deixou o seu trono, a sua glória, e desceu aqui, nesse mundo conturbado, nesse mundo difícil, para ser o nosso Salvador. O filho de Maria seria tanto Deus como homem, né? Em um corpo. Jesus seria totalmente Deus e totalmente humano. O Deus humanado. Uma vez, numa prova de cristologia lá em Peniel, aí era o assunto, né? E aí eu respondi na prova assim, que Jesus era o homem-Deus. Aí o professor não pôs errado não, mas ele pôs uma setinha assim, sabe? Indicando que primeiro ele era Deus, para depois ele ser homem, que eu tinha que inverter ali, né? Então ele pôs uma setinha assim, e eu nunca me esqueci disso, né? Aprendi uma vez por todas. Engraçado que quando a gente erra, o ensino fica aqui mais latente na nossa mente. Então, o filho de Maria seria tanto Deus quanto homem, em um corpo humano. Jesus seria totalmente Deus e totalmente homem, seria o Deus humanado. Jesus, o libertador, não teria um pai humano. Então, em Lucas 1:34, vamos reler o versículo 34? Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que pode ser isso? Maria não podia entender como ela poderia ter um filho sem um pai humano. Como que eu vou ter um filho se não tem um pai? Né? E esse filho que vai nascer é a parte da Trindade, o Deus Filho, que já existia antes da fundação do mundo. Agora ele vai nascer como ser humano. Então, vamos dar uma olhadinha. João 5, de 2 a 5. Vamos abrir lá? João 5, de 2 a 5. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro depois de mim. Vamos ver o versículo 14? Então, aqui... Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aqui nesse tempo, né, Jesus, né, ganhou um corpo. Ele foi concebido e esperou 9 meses para nascer. Olha, gente, eu acho que não era essa leitura, não. Bem, eu estava estranhando a hora que eu estava lendo, né? Não é essa leitura, não.
E então podemos crer que Jesus não foi concebido por um homem. Por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não tinha o envolvimento de José, né, que era o noivo de Maria. Tá? Nós todos somos pecadores, porque o pecado de Adão foi passado para nós. Porém, o pai de Jesus não era José, era Deus. Deus é perfeito, santo, sem pecado. Jesus não ia herdar a pecaminosidade de Adão, porque nós já nascemos pecadores, né? Eu sempre conto aqui, né? Quando o Marquinho era pequenininho, né? Falava não, ele insistia, né? Aí a Carol falava assim, ei, olha o Adãozinho se manifestando, né? Então, já nasce, desde pequenininho, desde nenenzinho, a gente já percebe na birra, né? Quando ele quer colo e não tem jeito, tem que pegar, né? Por quê? Porque ele nasceu pecador. Desde as primeiras horas de vida do nosso filho, a gente já percebe que ele é um Adãozinho, que é um descendente de Adão, né? Mas Deus não, Deus é perfeito, Deus é santo, sem pecado. Jesus não ia herdar a pecaminosidade de Adão, porque ele não era filho de homem, né? Jesus era o filho perfeito de um Deus santo. Agora vamos ler os versículos 36 e 37. Lucas 1, 36 e 37, novamente. Então o anjo disse assim para Maria também, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, vamos considerar umas coisinhas aqui, né? Era impossível para uma virgem ter um filho, certo? Como é impossível até hoje, né? Era impossível para Isabel ter um filho também na sua idade. No entanto, para Deus tudo é possível. Deus pode fazer qualquer coisa, né? Maria, vamos reler o versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria confiou no Senhor e aceitou que era vontade de Deus que ela fosse mãe do Salvador. Então ela se dispôs, eis aqui, né, a tua serva. Será que nós temos essa disposição para ser porta-voz de Deus? Será que nós temos? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, né? Quem seria esse Salvador? Jesus, aquele que foi anunciado no jardim do Éden, aquele descendente de Davi, o Salvador, o Filho Santo de Deus, o Deus Filho, Deus em um corpo humano, o Filho Santo e sem pecado de um Deus Santo e sem pecado. Então, que Deus nos abençoe com o estudo dessa porção da sua palavra, né? E nós estamos chegando na parte mais importante do nosso estudo, né? Porque todo o Velho Testamento culmina na vinda desse Filho da mulher, o nosso Salvador. Toda a lei leva a gente a achar outro caminho, sabendo que não podemos atingir alvo divino, né? Alvo divino da perfeição. Nós não podemos alcançar isso. Nossa esperança está nesse Filho de Maria, né? Que viria ao mundo para ser o nosso Salvador. O Deus humanado, o Deus Filho de Deus, né? O Deus Filho, que era Filho de Deus, que era parte da Trindade, sem pecado, porém se fez homem assim como nós. Espero que tenha sido uma bênção para os irmãos, como é na minha vida, né? O entendimento dessa porção da palavra de Deus. Vamos encerrar então com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Deus, abrindo as nossas mentes para entendermos essas verdades tão preciosas da Tua palavra, que o Senhor deixou escrito para nós, que o Senhor possa abrir nossas mentes e nosso entendimento, que possamos ter essa disposição de Maria, que se faça em nós a Tua vontade, que cada um presente aqui, ó Deus, tenha essa disposição de fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus se cumpra em suas vidas. Ó Deus, perdoe as nossas faltas, as nossas limitações e nos abençoe. E abençoe cada um que tem ouvido o ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.